Capítulo 2 trata de algumas imperfeições que têm os principiantes acerca do hábito da soberba. Nesta prosperidade, sentem-se estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos que, embora as coisas santas de si humilhem devido à imperfeição deles, muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vêm a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda, às vezes, de ensiná-los mais do que de aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam, e chegam até a dizê-lo claramente. Tornam-se semelhantes ao fariseu que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá crescendo a soberba e presunção. Sabe muito bem o inimigo que todas estas obras e virtudes, assim praticadas, não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a eles. E a tanto mal costumam chegar a alguns que a ninguém quereriam parecer-se bom senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda ocasião de condenar e de difamar o próximo. Em vez de considerarem a trave que tem nos seus olhos, ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão. Coam um mosquito alheio e engolem o seu próprio camelo. Às vezes, também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados, não lhes aprovam o espírito e modo de proceder, estes principiantes, desejosos de ver suas coisas estimadas e louvadas, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Consequentemente, logo desejam e procuram tratar com outros que lhes quadrem ao gosto, pois, ordinariamente, desejam tratar de seu espírito com quem imaginam há de louvá-los e estimá-los. Fogem como da morte aqueles que os desfazem a fim de os pôr em caminho seguro. Chegam até a tomar ojeriza deles. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm, por vezes, muita vontade de serem notados pelos outros quanto ao seu espírito e devoção. Para isto, dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns arroubamentos, em público mais do que em segredo, nos quais os ajuda o demônio. Tem complacência e muitas vezes desejo de que se veja aquilo. Muitos querem ter precedência e privação com os confessores, donde lhes nascem mil invejas e inquietações. Tem vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta. E na acusação de suas culpas, vão colorindo e disfarçando, de modo a dar-lhes aparência de menos graves. E isto, na verdade, mais é excusar do que acusar. Às vezes buscam outro confessor, para ele dizerem as culpas mais graves, a fim de que o primeiro não pense que eles têm defeitos, mas somente virtudes. Para tal, insistem em dizer só o bem que há neles, e com termos encarecidos no desejo de que tudo pareça melhor. No entanto, fora muito mais humilde, como diremos, não encarecer, e ter antes vontade de que nenhum confessor, nem pessoa alguma, os tivessem em boa conta. Também alguns destes têm em pouco suas faltas, outros se entristecem demasia quando veem suas quedas, pensam que já haviam de ser santos, e assim aborrecem-se contra si mesmos com impaciência, o que é outra imperfeição.
costumam ter grandes ânsias de que Deus lhes tire as imperfeições e faltas, mais pelo motivo de se verem sem a importunação delas e em paz, do que por amor de Deus. Não reparam que, se ele as tirasse, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. São inimigos de louvar a outros, e muito amigos de que outros os louvem, pretendendo por vezes alcançar esses louvores, no que se assemelham às virgens loucas que, tendo as lâmpadas apagadas, buscavam óleo por fora. Destas imperfeições, alguns chegam a cair em muitas outras com grande intensidade e a proceder muito mal. Outros, porém, não chegam a tanto. Alguns têm mais e alguns menos. Ainda há outros que têm somente primeiros movimentos ou pouco mais. Todavia, muito poucos, entre estes principiantes, são os que, no tempo dos seus fervores, não caem em alguns desses defeitos. Ao contrário, as almas que, nesses princípios, caminham com perfeição, procedem de modo muito diverso e com outra têmpera de espírito. Muitos aproveitam e se edificam na humildade. Não só têm em nada as suas próprias coisas, mas pouco satisfeitas estão de si mesmas. A todos os mais consideram como muito melhores e costumam ter deles uma santa inveja, com vontade de servir a Deus como estes o servem. Quanto mais fervorosos andam e quanto mais obras fazem e se aplicam com gosto a elas, como caminham na humildade, tanto melhor conhecem o muito que Deus merece e o pouco que é tudo quanto por ele fazem. Assim, quanto mais fazem, tanto menos se satisfazem. Tão grandes obras em amor e caridade quereriam fazer por Deus que lhes parece nada tudo quanto obram. E é tão solícito este cuidado de amor que os ocupa e embebe, que nunca reparam se os outros fazem muito ou pouco por Deus. Quando nisso reparam, sempre, como digo, creem que todos os outros são muito melhores do que eles mesmos. Deste sentir de si, baixo e humilde, nasce-lhes o desejo de que os outros os tenham também em pouca conta, e desfaçam e desestimem suas coisas. Vão ainda mais além. Quando os outros querem louvar e estimar-lhes as obras, de modo algum podem crer, pois lhes parece estranho que deles se diga aquele bem. Estas almas, com muita tranquilidade e humildade, têm grande desejo de serem ensinadas por qualquer pessoa que lhes possa causar proveito. Muito ao contrário, os primeiros, de que falamos acima, querem ensinar tudo, e até quando parece que alguém lhes ensina, eles mesmos lhes tomam a palavra da boca como quem já o sabe muito bem. Os que vão com humildade estão muito longe do desejo de serem mestres de ninguém. Estão sempre prontos para caminhar ou mudar de caminho se lhes mandarem assim. Jamais pensam acertar por si mesmos em coisa alguma. Ao ver o próximo louvado, alegram-se, e todo o seu pesar é não servirem a Deus como os outros o servem. Não têm vontade de dizer suas coisas, porque as têm em tão baixa conta, que mesmo aos seus mestres espirituais lhes custa falar, pensando que não merecem ser ditas. Mais vontade têm de dizer suas faltas e pecados, ou que disso os ouçam, do que suas virtudes. E por isto se inclinam mais a tratar de sua alma com quem menos importância dá às suas coisas e ao seu espírito. É esta disposição própria do espírito simples, puro e verdadeiro, e muito agradável a Deus. Como permanece nessas almas humildes o espírito da sabedoria de Deus, logo as move e inclina a guardar escondidos os seus tesouros no íntimo e a lançar fora seus males, porque aos humildes o Senhor dá, juntamente com as outras virtudes, esta graça, assim como a nega aos soberbos. Darão esses humildes o sangue de seu coração a quem serve a Deus e ajudarão, quanto lhes for possível, a que ele seja servido. Nas imperfeições em que se veem cair,
sofrem a si mesmos com humildade e mansidão de espírito, em amoroso temor de Deus, pondo nele a sua confiança. Almas, porém, que no princípio caminham com esta maneira de perfeição, existem, conforme ficou dito, e assim o entendo, em pequeno número, e muito poucas são as que não caem nos defeitos contrários, com o que já nos contentaríamos. Por este motivo, Deus põe na noite escura, como depois diremos, aqueles que quer purificar de todas essas imperfeições e levar adiante.